Olá, voltamos com o segundo bloco do nosso programa, discutindo hoje essas tensões mundiais recentes, né, especialmente na Síria e na Coreia do Norte. Professor, a gente estava encerrando o último bloco, né, discutindo a entrada dos Estados Unidos no conflito na Síria, né? Certo. Há uma corrente aí de análises políticos que acreditam que os Estados Unidos estejam ou estiveram, né, apoiando o Estado Islâmico, né? Claro que não publicamente, né, mas apoiando com armas e talvez com alguma logística as ações do Estado Islâmico dentro da Síria, uma vez que o Estado Islâmico pretende, entre os seus objetivos, também derrubar o governo do Assad, né? Você acha que faz sentido essa suposição? Olha, essa suposição realmente existe e ela pode ser considerada. Vou te explicar por quê. Você já deve ter ouvido falar que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, não é isso? Então, veja bem, os Estados Unidos ter hegemonia naquela área é de crucial importância, perfeito? Uhum. O que vai acontecer? Qualquer tipo de ajuda que ele tenha dado ao Estado Islâmico faria com que o Estado Islâmico depusesse o Assad. Depondo o governo do Assad, provavelmente o novo governo sírio teria que fazer uma escolha. Perfeito também? Uhum. Então, entenda. Só que há um problema. O Estado Islâmico é um Estado terrorista. Ele financia o terrorismo pelo mundo. Não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas também na Rússia. Então, ele na realidade é um inimigo de todos declarados. E o que seria se eles ganhassem a guerra? Como é que ficaria a região? Perfeito? Então, essa situação ela é dúbia, porque um resultado futuro seria praticamente imprevisível. Correto? Mas, como a Rússia entrou e começou a bombardear o Estado Islâmico e as atrocidades do Estado Islâmico foram demonstradas para o mundo, os Estados Unidos também tomou a posição perante o mundo de também estar combatendo o Estado Islâmico. Porque desde o início os Estados Unidos diziam para o mundo que estavam combatendo, né? Só que o Estado Islâmico só foi ganhando território, ganhando força até que a Rússia entrou no conflito. Tanto é que nós temos o conflito do Iraque, depois das Torres Gêmeas, em 2001 nós temos o Afeganistão, né? Todos esses conflitos, eles estão ligados entre si por algum motivo ou outro. Uhum. Perfeito? Mas a entrada dos Estados Unidos, então, ela vai quebrar um pouco da hegemonia das forças do Islã, que estavam, do Estado Islâmico, que estava quase vencendo as forças de Assad, juntamente com o Estado de libertação, o grupo do Exército de Libertação sírio. Provavelmente, depois de deposto, os dois entrariam em atrito, assim como os curdos querendo o seu espaço. Perfeito? Então, o que acontece ali hoje nada mais é do que o reflexo de um passado de ocupações e de estratégias que têm como fundo de pano, na realidade, principalmente no século XX, a manutenção da distribuição do petróleo e do gás. Perfeito? Pode mostrar Olha, ali você está vendo claramente o mar Mediterrâneo, a Grécia e a Síria. Você vai observar que a Síria faz limite com o Iraque, perfeito? Uhum. Faz limite com a Turquia, né? Faz limite com a Jordânia e com Israel nas colinas de Golã. O que acontece? A Turquia não quer o Estado curdo. O Iraque também? Também não. Não. Perfeito? A Arábia Saudita não quer o fundamentalismo islâmico, porque eles podem se tornar vítimas do próprio islamismo. Então a Síria está no olho do furacão. Uhum. Correto? Então a luta ali é por uma posição geopolítica
determinante. Mas você não acha que a Arábia Saudita é um dos principais apoiadores do Estado Islâmico dentro da Síria? Pelo menos eles têm a mesma vertente, né? Tem a mesma interpretação do Corão. E dentro da Arábia Saudita, a lei que prevalece lá também é a Sharia, né? Mas é porque dentro dos muçulmanos são uma religião que se dividem, principalmente em xiitas e sunitas. A Síria a minoria xiita. Perfeito? Então, o que acontece? A Arábia Saudita, ela tem por interesse que o fundamentalismo não vença na região. Mesmo que eles sejam extremamente fundamentalistas. Não, mas eles não são um fundamentalista, assim, no estrito da palavra. Eles ainda têm um sistema que aceita a convivência entre as religiões. O Estado Islâmico em si é que busca, através da força e do terrorismo, montar o que eles chamam de grande Estado árabe, que uniria todas essas pequenas repúblicas que foram montadas posteriormente, A rebelião do próprio povo ali, né? principalmente a Primeira Guerra, mas que foram estruturadas e mantidas sobre os dois polos posteriormente à Segunda Guerra. Entendi. Agora, Tereza, ali na Síria, diversas vezes aconteceram, enfim, incidentes, ou, aliás, não sei nem se podemos chamar de incidentes. Por exemplo, quando um helicóptero russo foi abatido pela Turquia. Cada incidente desse, né, vamos chamar assim, gera na mídia e na população mundial um medo. Nossa, agora vai estourar a guerra. Agora não, dessa vez, agora vai estourar a guerra. Aí não estoura. Aí passa mais um tempinho, acontece mais outro, por exemplo, ataque químico, né? Já havia acontecido um em 2013, né? Agora aconteceu um outro bárbaro, né? Ataque químico. E cada acontecimento desse gera na mídia e em nós a sensação de que, vixe, é o último, agora vai, né? Qual que é a ideia disso? É manter a população sempre com medo? Bem, eu não diria que é manter a população sempre com medo, mas sob controle, talvez, né? O medo é uma forma de controlar, né? Por quê? O Lúcio colocou muito bem a questão geográfica e histórica daquela região, né? É importante frisar, 1/3 de toda a reserva de petróleo do mundo está ali no leste árabe, né? A Shell tem grandes empreendimentos lá e são, de certa forma, subjugados a esses países que foram criados no pós-guerra, né? Na pós-grande guerra. Então, manter as pessoas sob controle é necessário para que o econômico não seja, de certa forma, interferido, né? Porque ali não são só interesses econômicos. O interesse econômico é um carro-chefe relevante para toda essa história que o Lúcio colocou, né? Sempre foi, desde o caminho, né, da seda, sempre houve interesse econômico ali e certamente político, porque quem comanda a região comanda as negociações econômicas, né? E, geralmente quem comanda a economia também comanda a política. Certamente. E de outra forma, outro problema que tem ali é a questão religiosa, que o Lúcio também colocou muito bem. Nós temos os xiitas, que são os muçulmanos lights, vamos dizer assim, né? E tem os sunitas. Dentro dos sunitas tem a face mais radical, que são os jihadistas, né? Os jihadistas se dividem em dois. Os nusras, que são um braço da Al-Qaeda lá, e o ISIS, né? Que é o Estado Islâmico. E é interessante que esses dois grupos entram em conflito na Síria. Na verdade, né? o Al-Qaeda acha o ISIS radical demais. Né? Assim, chega a ser até curioso ver que eles acham que eles são extremamente sanguinários, né? O Al-Qaeda é sanguinário e vê os ISIS com mais ainda. Mais sanguinário, nós estamos demais. Exato. E é importante lembrar que a Al-Qaeda, ela tem a sua criação
fortemente vinculada com os Estados Unidos e com famílias políticas norte-americanas, né? Os grandes comerciantes de petróleo em uma certa época, né, da história norte-americana e ali da árabe, são os Bushes com a família do Osama Bin Laden, os Bin Ladens, né? Enfim, tem vários documentários que demonstram documentos de transações, de amizade entre essas duas famílias, né? Então, ali é eu diria um pavio, um barril de pólvora, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, qual é o próximo caminho, porque, na verdade, há muitos interesses ali, entendeu? E muita cultura sendo chocada, né? De uma maneira agressiva até, né? Porque, como o Lúcio bem colocou, os estados que foram criados não respeitaram as etnias, não respeitaram os curdos se espalham por ali, porque os curdos não são reconhecidos como um Estado-nação, né? Não tem um território, né? Não tem um território, a mesma coisa os jihadistas ou os sunitas, né? Eles estão sob o controle na Síria dos xiitas, que colocaram um Estado laico, com princípios socialistas, e muitas aspas, né? Porque, na verdade, é uma ditadura, né? O atual presidente de lá, o Bashar al-Assad, ele foi eleito em 2006 com 99% dos votos, né, sendo o único candidato. E depois da Primavera Árabe, em 2011, ele é eleito com um pouquinho menos de voto, né, 97%. De novo, o único candidato. Né? Então, você tem ali um conflito e que as pessoas se sentem, sim, amedrontadas. Né? E ali parece que não há santos, né? Não há heróis, porque o Bashar al-Assad, né? Ele como você colocou, ele é um ditador, inclusive responde nas Nações Unidas por crimes contra a humanidade, né? Na Anistia Internacional também, né? Por torturar, desaparecer com opositores políticos, né? Mas ele conta com a maior parte do apoio da população, né? Alguns analistas, né, vão dizer que é isso que tem garantido a permanência dele no poder. Boa parte da população ainda o apoia, porque talvez enxergue nele um governante menos pior do que a alternativa, né? Por exemplo, a própria questão dele manter um Estado laico, né, professor Lúcio? Né? O que é um Estado laico naquela região é um oásis, né, no deserto, é algo bem, bem raro. Né? E tem um histórico também, porque quando ele assume o poder, ele moderniza a Síria, né? Damasco, Alepo, que são as grandes cidades, elas têm acesso à internet, à comunicação, coisas que não tinham até então. Era um Estado perto de tudo que nós temos hoje, né, no que a gente chama de estados globalizados, estava atrasado, né? E de repente ele faz um boom. De um dia para o outro, essas grandes cidades e as do entorno experimentam, né, toda essa modernidade que nós aqui estamos acostumados, né? Não é o caso de outros países ali que, por exemplo, Irã e Iraque, por exemplo, a internet é extremamente controlada pelo Estado, não é livre, né? Verdade. Vou falar em quem controla muito a internet e outras coisas, a gente tem o Kim Jong-un, né? Que é lá agora da Coreia do Norte, que é o próximo tema. A gente vai conversar no próximo bloco, então, tá? Até o próximo bloco. A gente volta já.